Olá, seja muito bem-vindo a essa história incrível que a gente vai ouvir hoje. Quem vai contar a história e vai trazer para a gente aí muita informação, muita opinião legal sobre o município de Presidente Figueiredo, uma joia que a gente tem aqui no Amazonas, é o vereador Odimar Cipriano, que está no segundo mandato de vereador no município de Presidente Figueiredo e vai contar um pouco mais sobre a história dele, como é que ele chegou na política, o que que ele pensa sobre os assuntos que são importantes para o município e você vai conhecer uma pessoa muito legal, muito divertida. Se você não conhece pessoalmente, você vai começar a conhecer aqui nesse bate-papo. Então, primeiro eu quero lhe dar as boas-vindas, vereador. A gente está aqui no Estúdio Inspiração e dizer que é uma satisfação poder ajudar a contar essa história incrível aí que trouxe o senhor até a política num dos nossos municípios aí mais próximos de Manaus e mais prósperos também pelas riquezas naturais que tem. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é o vereador Odimar Cipriano. Obrigado, meu amigo. Eu quero agradecer de coração esse espaço aqui no estúdio para que a gente possa contar um pouquinho da nossa história, que nossa história, na verdade, ela se confunde com a história do município de Presidente Figueiredo, por nascermos lá em Presidente Figueiredo, por sermos um filho da terra, que muitas vezes a gente vê em momentos eleitorais se vender a história do caboclo da terra e nós de fato somos, né? E a nossa história se confunde com a criação daquele município e é muito para a gente é muito satisfatório isso ter, né, esse município como o nosso berço e ter as pessoas ali que ali vivem como nossos amigos, nossos parceiros. Como é que foi essa história, a sua história em Presidente Figueiredo? O senhor nasceu na sede do município, nasceu em algum distrito? Conte um pouco mais como foi essa primeira infância aí e essa relação de amor por essa cidade incrível. Eu nasci no distrito de Balbina, na vila de Balbina, a 84 quilômetros de Presidente Figueiredo, naquela época da construção da hidrelétrica, né? O hospital de Balbina era o melhor do estado do Amazonas, pode-se dizer assim, por conta daquele movimento que existia ali, e foi ali que eu fui concebido, né? Em 1984, em Balbina, um município ali, um distrito, não sei se você conhece, 84 quilômetros, mas um local muito acolhedor, muito aconchegante. Você vai em Balbina, parece assim que é um outro local, né? Não é no Amazonas, assim, um clima é diferente, enfim, um local muito tranquilo. E a gente teve ali, né, nossa vida naquela região da Estrada de Balbina, meus pais agricultores, né, e a gente também ali acompanhando essa lida, né, depois tive outras oportunidades para sair da roça, mas a nossa vida foi essa ali, né, filho de Presidente Figueiredo, nascido, criado, né, agricultor, filhos de agricultores, né, então a gente teve aí essa nosso início da nossa vida nessa traçado dentro desse preâmbulo aí. E o que que essa vivência, né, com a terra, essa proximidade com a terra, essa origem com os agricultores lhe ensinou de lições aí para a vida que o senhor leva até hoje como pessoa? Meu amigo, primeiro, para falar disso eu preciso falar dos meus pais, né? O que me faz assim esse contato com as pessoas. Meus pais, meu pai, líder sindical, né, líder religioso da Igreja Católica, um dos fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores na época, em Presidente Figueiredo, junto com alguns companheiros ali. Minha mãe seguia ali os seus passos fielmente, eram dois, para onde um ia, o outro ia. E eu fui criado nesse meio, né? Aonde eu acho que o grande lema dos meus pais era a luta pelos menos favorecidos, né? E a gente se criou nesse ambiente, né? E daqui a pouco a gente vendo a oportunidade de mudar, né, e de dar continuidade na história desses dois, a gente acabou ingressando na política. E como é que foi esse ingresso na política? O senhor já pensava, tipo, criança, adolescente, estudante, pô, eu vou ser político, ou isso foi algo que aconteceu depois? Não, isso foi algo, na verdade, para mim ser político era algo inimaginável, né? Não gostava de política, não tinha esse contato, perdi ali duas eleições que eu não votei por
por ter aquele sentimento que as pessoas têm quanto política, né? De que política é tudo igual, político, né, é mentiroso, é aquele cidadão que vem ali contar histórias no período eleitoral e acaba que depois passa e some. Então eu cresci com isso, né? E eu via muito isso, né? Ora, a luta do sindicalista, né? Quanto à política, as lutas eram árduas, porque estava lutando por direito dos trabalhadores, quando, na verdade, o poder público tinha a obrigação de fazer, né? E aí, para se ter acesso aos seus direitos, tinha que brigar. E eu eu me criei nesse ambiente, então política, para mim, não era algo que eu via como destino, como algo que eu, assim, não como destino, mas como algo que eu levaria para a vida. E de repente quis o destino que eu estivesse lá, né? 2014 eu fui convidado para fazer campanha para o ex-deputado federal Issa Abraão, e eu era apenas um cidadão comum, na época comerciante, e eu encabecei essa campanha. No final, né, para encurtar a história, no final nós fizemos do Issa no município o segundo deputado federal mais votado. Então, para quem não tinha contato com a política, para quem não gostava de dar esse resultado naquele momento, isso para a gente já deixou o nosso nome em evidência para que em 2016 a gente viesse a ser candidato a vereador pela primeira vez. Então, o menino do interior, o filho de presidente Figueiredo, da roça, de repente candidato, né? Muitas das vezes, até pelas pessoas mesmo do nosso convívio, da própria comunidade onde a gente mora, as pessoas achando que a gente não ia virar, que a gente não ia vingar, que não daria certo, estava nós lá, final de 2016, eleito, né? Eleito vereador, e assim conquistamos nosso primeiro mandato. Cheguei na Câmara com aquele sentimento bruto, né? Pode-se dizer assim, de uma pessoa, né, não lapidado, que nós iríamos mudar o nosso município. E aí, meu amigo, eu posso te garantir, de certa forma é até meio frustrante. Às vezes você estar lá, aonde você almeja, querer mudar a vida das pessoas e do ponto em que você está na política, ainda não é possível, né? Então, a gente fez o que a gente entendia ser o possível para aquele momento, né? Demos o máximo e damos até hoje o nosso máximo do nosso trabalho, mas às vezes o meu melhor ainda não é suficiente para suprir toda a necessidade da população e das pessoas que contam com a gente, contam com o nosso mandato. Hoje, com a experiência que o senhor tem dentro da política, como é que o senhor enxerga que a política, de um modo geral, pode ajudar a melhorar a vida das pessoas? Então, a política pode melhorar a vida das pessoas da mesma forma em que as pessoas precisam entender que a política, na vida delas, que elas fazem parte da política, né? Na verdade, a gente vê muita gente falando do político, da figura do político, que é aquele na cabeça das pessoas, aquele charlatão, é isso, né? Mas as pessoas que têm boas ideias, bons pensamentos, muitas das vezes não se coloca à disposição. Então, se eu quero mudar, se eu quero fazer uma política diferente, uma política melhor, eu tenho que estar disposto a me colocar nessa condição, né? E aí fazer essa interlocução, a gente como vereador, essa interlocução entre as pessoas, né, as suas necessidades e o poder público, o executivo, né? Isso foi o que a gente fez durante o nosso mandato, né? Ouvir as pessoas, não basta fazer projetos e programas, né, e colocar para a população. Nós precisamos buscar com a população o que é aquilo, o que é mais urgente para eles, se dentro de um universo de que a gente precisa de muita coisa e os recursos muitas das vezes são limitados, eu preciso priorizar. E o que é prioridade? Eu preciso buscar isso com as pessoas que eu represento, né? Porque as minhas prioridades nem sempre são a dos outros. E você tem visitado muitas comunidades, conhecido muita gente nesse processo, já no segundo mandato como vereador. Imagino que o seu WhatsApp deva ser uma loucura, né? De Nem me muita fale. gente mandando mensagem, buscando o seu auxílio para ter acesso a alguns serviços, a alguns direitos básicos que muitas vezes não estão sendo atendidos. Como é que tem sido esse contato com as pessoas?
Meu contato com as pessoas das comunidades é frequente. Ora, nascido e criado em uma comunidade rural, eu, como vereador, me identificava com esse público. Então, eu comecei a andar o município de Presidente Figueiredo. Eu achei, inclusive, quando eu me candidatei, que eu conhecia meu município. Eu fui conhecer de verdade depois de eleito. Então, eleito, botamos a mochila na costa e vamos conhecer o município de Presidente Figueiredo, nossas 62 comunidades, né? Fomos andar e a gente começou a chegar, e isso foi algo interessante no início do nosso mandato, que nós chegávamos na comunidade, que nós nem fomos pedir voto, nós chegávamos lá eleito. E aí eu chegava lá e disse, olha, eu vim aqui, sou vereador eleito, estou começando o meu primeiro mandato e venho aqui me colocar à disposição da comunidade. Aí as pessoas disseram, olha, como é que é isso? Né? Não está certo. Porque no normal, a gente vê o cidadão vir aqui, se colocar como candidato, né, pedir o nosso apoio, o nosso voto, ganha, some. Agora, depois de eleito, você vir aqui se colocar à disposição para trabalhar, isso é totalmente diferente. E assim a gente começou a ganhar, né, a atenção das pessoas, começou a ganhar o apoio, né, e começamos o nosso trabalho. Eu entendo que na sede do município há muitas dificuldades, sim, que o poder público pode e deve resolver. Mas na zona rural, a coisa é muito pior. Por quê? Porque a pessoa está distante do ente público, está distante do recurso. Às vezes, programas lançados no município não chegam na zona rural, né? E aí tem coisas que a gente precisa, a gente sabe que tem, mas o caboclo lá na ponta não sabe. E aí, com o nosso mandato, a gente começou a encurtar essa distância entre o cidadão lá da comunidade rural e o poder público, né? Levando para ele conhecimento, trazendo ele, né, para dentro do município para as conversas. Ora, eu costumo exemplificar isso. Um cidadão dentro da sede do município, por um acaso, se acidenta. Em 20 minutos, meia hora no máximo, você tem lá o socorro, o SAMU, a ambulância, o aparato médico e o hospital para lhe atender. Agora imagine você numa comunidade a 150, a 100 quilômetros, uma cacaia da vida, que é o lago da hidrelétrica de Balbina, né? Se acidenta lá, você sofre algo, só vai para o hospital se for muito grave. Se não for, meu amigo, é naquele velho remédiozinho, é um chá, uma casca de pau, uma folha, um remédio caseiro, e é assim que as pessoas nas comunidades vivem, né? Então, a gente, com o nosso mandato, tem buscado encurtar essa distância, visitando as comunidades e levando essas necessidades, né, ao Executivo Municipal para que a gente possa solucionar essa problemática. Recentemente, tive numa comunidade às margens da sede do município, né? Estive ali numa comunidade chamada Santa Cruz. E essa comunidade se formou ali ao lado, pode-se dizer assim, da área urbana do município. E de repente a gente está nessa comunidade como numa conversa com mulheres, com mães, que nos convidou para estar na comunidade. E a gente começou a ouvir suas problemáticas. E aí era problema com a saúde, com o atendimento lá no postinho, da atenção básica. Elas têm dificuldade com os filhos para chegar na escola, porque por estarem próximo do centro ali urbano, eles são considerados como se fizesse parte da cidade, mas estão numa distância que acaba sendo distanciando, na verdade, eles de certos serviços. Então, queriam um transporte escolar, porque tem crianças que caminham ali 5, 6 quilômetros para chegar nas suas escolas, né? O abastecimento de água, por ser uma comunidade alta, o abastecimento hoje não chega em todas as suas residências, né? O acesso deles, a estrada, as ruas, não são pavimentadas, são ruas também de difícil acesso, né? Então, o cidadão tem diversas dificuldades, que eu comecei a fazer uma comparação com outras comunidades lá bem mais distantes e vi que, embora estivessem próximo da sede, as dificuldades deles ainda eram bem maior do que quem está distante.